Abra sua Bíblia comigo, em Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6. E depois Salmo, número 127. Deuteronômio 6 e Salmo, número 127. Eu tinha deixado minha garrafinha de água dentro do carro lá, né, Rodrigão? Só que ela tá dura até agora. Congelou. Agora tem água à vontade aqui, viu? Amados, não sei se vocês repararam que o caminho para o banheiro agora, lá está mais livre. Vocês repararam isso? Nós pedimos que as pessoas que gostavam de ficar aqui, não é nada contra isso, é para ficar da ponta do bulbo para lá, para deixar mais livre aqui o pessoal, porque às vezes a gente tinha que passar até de lado assim, né, as mães com as crianças no colo, e era mais difícil, por isso que a gente pediu a liberação aqui do corredor, para ficar mais confortável para você, amém? Estamos pensando em vocês. Deuteronômio capítulo de número 6, versículo 4 até o versículo 13, nós vamos ler. Amado, hoje a nossa palavra vai ser sobre criando os filhos na instrução do Senhor. Amém? Deuteronômio capítulo de número 6, a partir do versículo 4 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as inculcarás, ou seja, enfiar na cabeça do seu filho, e delas falarás, assentado à tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. Também as atará por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, a terra que ele jurou que daria, onde há grandes e boas cidades que vocês não edificaram, e casas cheias de todo bem que vocês não encheste, poços que vocês não cavaram, e vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando comerdes e te fartares, guarda-te e que te não esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerá e a ele servirá, e pelo seu nome jurarás. Nesse capítulo eu quero que você grava o versículo 6. Fala assim, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás a teu filho, e dela falarás sentado na mesa, andando pelo caminho, deitando, levantando, também atarás por sinal na tua mão. Versículo 9, e escreverá nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Agora Salmo 127, versículo de número 3. Salmo 127, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Você está aqui comigo, amado? Pode apagar a luz aí, por favor. Amado, não feche a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, deixa aberto. Na verdade, o correto é a gente fazer assim, o pregador falar assim: amado, não feche sua Bíblia, porque enquanto eu falo, você pode olhar se o que eu estou falando está escrito na Bíblia. Então não é correto eu falar assim: fecha a sua Bíblia e foca em mim. Não, deixe sua Bíblia aberta e o que eu falar, olhe se está na Bíblia. Amém? Amado,
Essa palavra que Moisés ele escreve aqui, cara, em Deuteronômio capítulo de número 6, nós entendemos que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Ingrid, só te lembrando aí do que eu te falei no início, beleza? Falei que eu ia lembrar. Cara, quando é que veio essa palavra de Deuteronômio capítulo 6? Pegue essas palavras, ensine os seus filhos, coloque na cabeça dele quando você estiver sentado na mesa, quando você estiver pelo caminho, quando você for levantar, quando você se deitar, fale dessa palavra para o seu filho. Você está aqui comigo? Amado, nós temos a história bíblica do Pentateuco que nós conhecemos. O povo, bem resumido, que entrou ali no Egito, 75 pessoas do povo de Israel. E quando eles saem do Egito, 430 anos depois, saem quase 3 milhões de pessoas. Entrou 75. Saíram quase 3 milhões de pessoas. E esse povo agora vem, guiado por Moisés, num deserto durante 40 anos. Você está aqui comigo? 40 anos. E esse deserto foi o lugar onde Deus tratou o povo, fez com que o nome do Senhor fosse engrandecido e fizesse também com que o povo de Israel ganhasse experiências em batalhas. Porém, uma geração morreu no deserto e não entrou na terra prometida. Aí agora, Deus está dando um recado, cara, está chegando a hora de vocês acessarem a terra que eu prometi aos seus pais. A terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Está na hora de chegar nessa terra, Ronaldo. Aí Deus fala assim, quando vocês chegarem lá, vocês vão ver poços que não foram vocês que cavaram. Vão ter árvores frutíferas que não foram vocês que plantaram. Vão ter celeiros fartos e cheios que não foram vocês que encheram esse celeiro. Ou seja, Deus já estava falando que haveria provisão logo que ele chegasse lá, já teria provisão. Mas Deus falou assim, mas lembra que tudo isso que está lá, foi eu que provisionei. E eu quero que vocês ensinem isso para os seus filhos. Inculca na cabeça dos seus filhos que quem fez isso é Deus. Sabe o que significa a palavra Deuteronômio? Significa segunda lei. Não é que Deus deu uma nova lei para o povo, mas é porque aquele povo que sai no deserto, uma geração morre no deserto. Agora Deus fala com Moisés, Moisés, repasse a lei com o povo, porque tem uma geração aí que não conhece a lei. Então Moisés agora começa a repassar a lei, Zina, que Deus deu para ele no Sinai. E ele começa a repassar a lei com o povo, Riva. E ele começa então a repassar a lei. Por isso Deuteronômio é segunda lei. Não é uma lei nova, é relembrar a lei que Deus já havia dado. Então Deus agora começa a repassar. E diante disso Deus fala com Moisés, Moisés, mas quando vocês verem tudo isso, usarem, usufruir de tudo isso que eu vou dar, mostre para os seus filhos de onde vieram isso. Cara, eu acho tão top quando ele fala assim, cara, e essas palavras que hoje eu te ordeno, inculcarás na cabeça do teu filho. É como se fosse abrir um buraco. E lá dentro tem um arquivo, uma estante assim, Rodrigão. Você vai pegar essa palavra e colocar lá nessa estante, ó, aqui, ó. É você colocar dentro, inserir na cabeça do filho o que Deus fez por ele. É inculcar e falar assim, e você vai falar delas assentado em sua casa. Ou seja, todo momento, Priscila. Estou tomando um café, lembra de alguma coisa? Você vai falar quando você estiver andando pelo caminho, deitando, levantando. Sempre fale de Deus com seu filho e lembre que ele precisa de Deus. Cara, eu quero que você entenda que a Bíblia, nós lemos aqui Deuteronômio e lemos em Salmo 127, verso 3, que diz que os filhos são heranças do Senhor. A Bíblia não trata a criação dos filhos como uma corrida de obstáculos, difícil. Ai meu Deus, como é problemático filhos. Ela não trata isso, ela trata o filho como herança. Os filhos são herança do Senhor. Amado, não, antes de eu entrar, eu quero que você veja o que o mundo está preparando para nossos filhos. O que ele está preparando e o que já está pronto.
what the world is preparing for our Ô kids. Ingrid, coloca para mim. Não precisa ser o vídeo agora. Você vai colocar a primeira imagem para mim. A primeira imagem que você tem aí. Ó, eu não sei se você vai conseguir ler aqui. Deixa eu apagar a luz. Porque eu preciso que você entenda tudo isso. And this is a picture that says that 280 children and teens make this transition. Amado, eu não acesso esse site aqui tem mais de 10 anos. Mas eu tive que acessar só para pegar essa informação para vocês. Eu deixei o site por gosto para você saber quem é que gosta de divulgar isso. Ó, 280 crianças e adolescentes trans fazem transição de gênero no HC da USP. 280 crianças e adolescentes trans. Essa notícia, você não vai ver ali, não dá para ver, está aqui embaixo assim, ó. É do dia 29 de janeiro desse ano. Põe agora, a próxima imagem é só rolando a página, tipo como se você desse um enter. Aí o que está escrito aí agora, nessa parte aqui embaixo mais roxa? Atualmente, 380 pessoas identificadas como trans fazem transição de gênero gratuitamente no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Olha agora, olha para você ver. Desse total de 380 pessoas, 100 são crianças de 4 a 12 anos. 180 são adolescentes de 13 a 17 anos. E 100 são adultos a partir dos 18 anos. Próxima. Aí, o que está escrito ali? Fala assim, eu vou ler toda aqui, ó, na íntegra, o que está escrito aqui, ó. Pela lei brasileira, a operação para adequação sexual, ou seja, o rapaz que nasceu no corpo errado de menino, ou a menina que nasceu no corpo errado de um rapaz, a adequação sexual, ou seja, a mudança de sexo, só pode ser feita pela lei brasileira acima dos 18. Aí fala assim, ó, em homem trans, aí fala assim, ó, no entanto, essa última parte aqui, ó, no entanto, daqui para baixo, olha o que está escrito. A cirurgia só pode ser feita a partir dos 18. No entanto, antes da cirurgia, há a hormonização, que consiste na utilização de hormônio do sexo oposto no paciente. Injeções são aplicadas regularmente em adolescentes a partir dos 16 anos, seguindo a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Começa na mulher inserir hormônio masculino e no homem hormônio feminino. Próxima imagem. Olha o que está escrito aí agora. Ó, o início ali em cima. Lá em cima lá. Está escrito assim. Por exemplo, pessoas que nasceram com sexo biológico masculino, mas depois se identificam como garotas, eles recebem o estrogênio. Esse hormônio feminino irá causar mudanças corporais desejadas, entre elas o aumento das mamas. Já começar a inserir no homem que se acha mulher. Aí, e numa situação inversa, quem nasceu com genitália feminina, mas se vê como garoto, receberá testosterona, o hormônio masculino que levará ao aparecimento de barba e pelos pelo corpo. Aí, olha a parte de baixo. As crianças e os adolescentes atendidos na USP podem receber um bloqueio hormonal para não entrarem na puberdade e desenvolverem características físicas com as quais não se identificam. Hormônio para bloquear a puberdade e ele na puberdade ele não pegar ali todo jeito. Se ele for homem, um jeito masculino, se for mulher, um jeito feminino. Bloqueadores hormonais, cara. Aí a última parte lá embaixo. A aplicação do bloqueio varia entre cada paciente, mas pode acontecer entre 9 e 13 anos em crianças. E 10 a 14 naquelas que têm fenótipo masculino. Próxima. Aí aqui na mesma página eles te mostram o endereço do hospital, o e-mail do hospital, o telefone do hospital, todas as informações para você procurar o hospital. Te dão todo o lugar certinho, todo o caminho. Próximo. Aí aqui, ó, agora eles entram com uma separação ali, ó, mostrando quais são os tipos de pessoas que estão sendo
And this shows the acompanhadas. kinds of people who are A being primeira ali em trans. 2023, In que é 2023, é um monte de pessoinhas assim. it's a lot of people. 2023, In 2023, olha o que. Passa mais uma, Ingrid, por favor. Esse aí que é o primeiro. Olha o que está falando. 2023, atualmente, nós temos 100 crianças de 4 a 12 anos que passam por bloqueio hormonal na puberdade. De 4 a 12 anos, tem 100 crianças tratando no hospital. puberty from happening. Aí vai falar que tem 180 adolescentes de 13 a 17 anos e vai falar que tem 100 adultos com mais de 18 anos. 100. Aí agora, Índio, eu quero que você ponha um vídeo aí para mim. O vídeo que está aí. Presta atenção no que essa criança de 8 anos de idade... Eu percebi que o Gustavo era uma criança trans quando ele tinha 2 anos de idade. Ele sempre Com 2 rejeitava anos de tudo que idade, era gente. feminino. Eu me sentia não seguro, eu me sentia que eu não tenho pessoas confiáveis, mas eu tinha minha mãe, minha família, que um dia eu sim ia conseguir o que eu queria, e eu consegui. O acompanhamento do Gustavo foi uma questão muito difícil, porque o hospital que o Gustavo faz acompanhamento hoje, que é o Hospital das Clínicas, tem uma fila de espera muito grande. Então foi muita dificuldade. O Gustavo começou a transição, ele tinha dos 4 para os 5 anos. As crianças e adolescentes passam por situações muito difíceis na escola. Eles precisam de apoio, precisam de amor, carinho, e precisam de muito. E eles precisam ser protegidos, porque a maioria estão matando eles. As nossas crianças não têm direito ao seu nome respeitado. As nossas crianças não têm direito de fazer um uso de um banheiro. Então, assim, falta muito para que a gente possa falar que as nossas crianças vivem em igualdade, porque na prática isso não acontece. Então, para que a gente possa falar e o que elas realmente necessitam, o primeiro passo é acolher, E o amor. segundo passo é amar, o terceiro passo é respeitar, porque com respeito a gente vai muito longe, sem respeito a gente não vai para lugar nenhum. Cara, olha o que o mundo já tem pronto And look what the world has done para as nossas crianças. Né? to the children of today. Uma criança, antigamente, Child, before, long ago, uma criança dessa aí, cara, eles nem Like that. mostrariam o rosto dela. they would not even show their face. Eles embaçariam o rosto dela. They would, Só que como é cover uma their criança que está face. fazendo transição de gênero, But because não the tem child problema. is doing a transition of Amado, gender, it doesn't matter anymore. Para a pessoa votar no Brasil, ela For a tem que ter uma person to idade vote in mínima. Brazil, Para tirar you have to have carteira, a tem que ter uma certain idade age mínima. to drive, Se you have um to have a certain adolescente matar alguém, nem preso If esse an cara adolescent vai, porque ele é de menor. someone, they Mas won't uma even criança de go to 4 prison anos tem because condição they're de underage. trocar de sexo. But someone, a child, can change gender. Isso é o que está preparado. And Velho. that's what's happening. Aí você vê And then we que see, há todo um and it's all preparativo like a da preparation mídia for media para acolher as nossas crianças dessa forma. to try to take hold of our E a children. mãe identificou And the mother que o menino identified nasceu that the no corpo child errado, ele tinha 2 anos de idade. was Ela born in the identificou que ele wrong estava no body. gênero errado. He was 2 years old, and she identified this. Amado, imagina uma criança dessa, Riva. Imagine Hoje a a child lei like ainda this. só permite a troca de sexo a partir dos Today, the 16 anos. lie, the Mas daqui law um only dia vai allows começar a this to fazer happen isso at 16 cedinho. years of age. But Imagina imagine um a rapaz, child ele vai lá e faz a this transição, age. a operação, o menino está com 6 anos de idade, quando chega com 10, ele se vê um homem sem a genitália masculina. And then E you have aí, these kids como é que vai transforming their fazer? body, but then at 10 years old, they Não look tem and they see condição that de the world's escolher different. nada, They don't mas have any choice se to ele change quer it trocar de anymore. gênero, eu posso. Para você ver o que o mundo tem For you to preparado, see what velho. the world has prepared. Aí quando Deus, ele falava And com when o God povo, says to the ó, people, listen, inculca essa palavra nos seus filhos, teach não your kids mistura this com law. outro povo. Don't mix it with any other Sejam puros, uma Be pure. raça separada. a separate race. Aí, se você pregar isso hoje, And if you velho, preach that o que, today, que eles vão falar? What are they Você gonna tell é you? homofóbico. and if you preach that, Amado. they'll say that you're homophobic. Às vezes a gente brinca lá dentro de casa. Se eu falar a palavra preto Sometimes- dentro de casa, Sometimes we os say meus it meninos at já home. olham assim. Não, pai, cuidado. Eu falei, meu Deus, a cor é preta. And our kids Se eu falar say- da cor preta, estou sometimes falando da we preach at home pessoa, and não my estou kids will say, "No, you can't say that." And he's desrespeitando saying, "No, I'm just ninguém. telling the truth." Mas isso é o que está sendo inserido. And then his Sabe, kids você não will pode say, no, falar but this is nada what's being mais. taught. Cara,
Listen, criar os filhos. we have to teach our kids. Isso aqui era só para você entender This o video que is já just so está you could pronto. understand what the world is E o que preparing. nós combatemos And what dia we're após dia. No Brasil nós tomávamos conta de adolescente. In Brazil, Isabela esteve conosco, we used to Ramone teach our esteve com a gente kids. no Brasil. Nós tínhamos um adolescente lá And teens. que And there was a teen. ele quase não ia nos domingos, velho. And he would E um dia eu never fui go conversar. to church on Lilian e Sundays, eu éramos os almost never líderes, fomos went. conversar com o pai. And Cara, then por que I que and fulano não está my aqui no wife domingo? would Ele falou assim, pastor, ele, rapaz, ele faz esporte durante a semana, todos And os dias ele someone acorda told us cedo para ir para a this escola. kid that didn't go Aí to quando church, chega no domingo eu he would fico com do dó sports, de he would go to acordar ele school cedo de early. novo. Aí eu deixo ele em casa. Falei, velho, And then você the tem, parents said olha, o seu that filho tem segunda a The kid sexta, o wouldn't want to mundo wake up early on Sunday to go to church bombardeando a because he was cabeça tired. dele. O único dia que ele tem, que é o dia do antídoto, você não traz. And I told Aí quando chega 18, 19 anos, a pessoa perde a cabeça, sem doida no mundão, o pai fala assim, onde eu errei? Onde eu errei? That's the one day that they're being built Mas up você quer in que eu te faith. comece a enumerar onde? Cara, eu não estou falando aqui de famílias perfeitas. Não estou falando isso. Que a minha família é perfeita. Não estou falando I'm not disso. trying to say Estou that my falando do family is cuidado perfect. que a gente precisa ter, porque o mundo está But preparado I'm para saying that receber we need nossos to be filhos. careful because of what the world is preparing for our kids. Muito tempo. Cara, a Bíblia ela falou para nós The aqui world em is Deuteronômio telling us here in 6 Deuteronomy e em 6, Salmo número and in Psalm 127 que os 127, filhos são o quê? Herança do Senhor. Children are the inheritance Cara, of the quando o Lord. homem cai no jardim, Riva, no When the capítulo man 3 lands on de the garden, Gênesis, Deus podia man ter falls in the resetado garden. tudo, Luiz. Falar assim, vou criar outro homem agora, do zero, God could have perfeitão. said, "I'm gonna create a Mas new ele não man." fez isso, Ronaldo. But he didn't do that. E outra, ele deixou que o homem cumprisse a ordem que ele deu antes do homem cair, que era, multiplique-se, enche e multiplica essa terra. Aí o homem cai no capítulo 3, essa ordem vem no capítulo 1. Sabe o que isso significa para nós? You know what this means? Que ainda há esperança, That there's still hope. mesmo na nossa natureza caída, Even Deus with ainda our- ele quer se relacionar com a Our gente. nature that has fallen, Deus there's deixou still nós hope. cumprir algo, Zina, God que Ele allowed us deu to antes da fulfill gente something. cair. Deus deu He pra gave us gente the e a word gente before we continua. had fallen in the garden. Então, é uma esperança. This is a O hope. filho é o símbolo da bondade de Deus. Because E children is a que symbol of Deus goodness to ainda God. assim, Ele quer te usar e quer usar a mim. And God wants to use us and He wants E to use isso é you. os filhos. And Os that's the filhos são children. herança do Senhor. The children are the inheritance E of amado, the eu Lord. quero enumerar hoje And today I want to 4 I coisas want que to tell nós you 4 precisamos things ter. that we need to do. Não é para salvar nossos need to filhos, que a have. gente não pode salvar. Mas que eles saibam o caminho de That onde our vem kids vem o know socorro. the right path in life that they should Porque take. eu quero, antes de eu ler os 4, Right. eu quero saber, eu quero te Before. mostrar quem são nossos filhos I want to show you who our kids are pela palavra. through the lens of the Word. Quem são nossos filhos, Who amado? are our kids? Não estou aqui diminuindo nossos filhos. Quando eu falo I'm de not filho é trying porque a to palavra é minimize your direcionada kids. para a criação dos filhos. Mas esse aqui é a nossa natureza que eu vou ler aqui. Ó. But this is our nature. Romanos capítulo 3, Romans chapter 3. a partir do versículo 10. Olha quem somos e quem são nossos filhos sem Deus. Romanos 3, a partir do versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de aspidez estão debaixo dos seus lábios. A boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Os seus caminhos, nos seus caminhos existem destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso aqui é a natureza do homem caído sem Deus. Os nossos pés, eles se apressam para derramar sangue. Isso aqui é um homem sem Deus. Então, amado, eu quero que o primeiro passo que a gente vai entender aqui seja uma influência positiva para o seu filho. Primeiro passo, seja uma influência positiva para o seu filho. Amado, é incompatível eu dizer para o meu filho, não fume, mas eu estou com cigarro na mão o dia inteiro. Não funciona. Não beba, mas eu estou o tempo inteiro bebendo. Respeita a sua mãe, mas eu como pai não respeito. Como? O exemplo, velho, o exemplo é a maior pregação que nós temos. Exemplo. Isso serve para tudo, até no seu casamento.
Se o seu cônjuge faz algo que você não gosta, você não replique, não responda da mesma forma, faça ao contrário. Porque quando você chegar e cobrar, você tem autoridade para cobrar, mas eu não faço assim com você. O seu exemplo vai constranger a outra pessoa. Então seja um exemplo positivo para o seu filho. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, o que fala? What does it say? Ensina o menino, Teach your kids. como? É o caminho ou no caminho? In No the path caminho. they should take. Ensine o menino no caminho, para que quando ele When crescer, ele não he se is older, desvie dele. he will not Sabe o go que é from this ensinar o caminho? É dizer o seguinte: ah lá, o caminho é path. aquele Learning lá, ó. by teach this path. Agora ensinar no caminho é esse aqui. Filho, o caminho é esse que nós estamos. Esse é o caminho. Teaching them on Esse, the path no is caminho. to Eu say estou this is ensinando, where estou we're andando heading and junto. this is how we're gonna go. Então a gente não ensina o caminho para o filho, So we don't ensina teach no the path, we caminho. teach them É on the assim, path. filho, esse é o caminho. This Eu is estou the- junto com você this is the aqui. path. I am É with you on ensinar this and I'm no also living caminho é this o quê? way. Caminhando junto com seu filho. You have to walk it E as por well, being an muitos example for anos your kids. nós entendemos essa palavra And when we como se understand this fosse word uma profecia, uma as a promessa imutável de que se eu ensinar o caminho ao meu filho, ele não vai sair da presença de Deus. If I teach Não é my isso kid- que está dizendo, amado. Geralmente, um vaso, ele tem a fragrância do primeiro perfume que foi colocado dentro dele. Se o seu filho está aqui e você, a primeira fragrância que ele está recebendo é a palavra de Deus, So if the se ele first sair amanhã, ele teaching your sabe o kid caminho learns is the teaching of onde the ele tem que Lord, voltar. they're gonna know the Porque right isso está nele. path, because it's in them. Salomão instruiu os filhos, mas a vida dele não condizia com aquilo que ele ensinava. Cara, não adianta, amado. A gente pode gastar tempo ensinando, mas a nossa vida não remete a essa mudança. Is what really matters, how É we em live our life. vão, não vai mudar nada. It's in vain if Não vai we mudar teach it, nada. but we don't live it. Ainda vai chegar um dia que talvez os nossos filhos joguem na nossa cara e falem assim, mas você não é assim. There could be a day where your kids come to you and say, E "Well, nós you don't vamos live ficar that way." bravos demais. And the Mas parents get frustrated, só ouço verdades, como se but it's diz. only true. Então nós, cara, sabe a Hillary Clinton? know Hillary Clinton? Ela é esposa de quem? She's the wife De of Bill Bill Clinton. Clinton. Ela escreveu um livro She wrote a book que chama É Tarefa says- de uma Aldeia. E nesse livro, sabe qual And era a in this ideia book- dela? Que o Estado patrocinasse a criação dos filhos. That the E state would que support os the valores creation of children, the raising que os seus filhos iriam receber é os valores do Estado. Porque é o And that Estado que arcaria the values the com children a would despesa have do is seu filho. values of the state. Você acha que os valores do beliefs of Estado the é state. bacana? Quando a gente vê isso aqui, velho, ó, você viu aquilo no Brasil? O Brasil, ele só replica o que acontece na América. Brazil only replicates Se what tá happens desse in jeito no America. Brasil, tenha certeza que aqui está If muito it's mais this way in avançado. Brazil, it's because it's a lot more advanced Aqui está than muito the mais US. avançado. It's more advanced here. Outro dia eu vi um vídeo de um camarada na porta de uma clínica de aborto aqui nos Estados Unidos, o cara chorando, por favor, não mata o nosso bebê, e a namorada dele lá dentro, fazendo um aborto A man naquela hora. who was in the hospital begging the Então, o mother Brasil, of ele his replica o child que to not acontece na abort the América. baby. Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. There's a lot of bad things and good Então, things. cara, se o Estado que tem o poder de decidir pela vida do seu filho, não espere que o Estado vai colocar coisas boas diante dos seus filhos, diante dos olhos dos seus Don't expect filhos. the state Não é isso. to give your children Eu já the contei right aqui, to mas vou walk repetir. right Uma vez que a Samantha, minha filha, ela chegou com um desenho em casa da escola. One time O my daughter desenho era um came desenho home meio from school with estranho. This picture from school. Eram dois camaradas And it was abraçados two no men desenho. E ela chegou toda feliz porque ela tinha hugging. desenhado aquilo e tinha colorido na escola. And she had E embaixo tinha o nome do she drew autor it da at obra. school. E eu achei o desenho estranho já, And I thought pela this forma picture que was os dois strange personagens estavam because the abraçados two no men were desenho. hugging in the E olhei, picture. pesquisei o nome do autor. Rapaz, I- o cara é um Marte, I found a da- word, so I do- searched up the name of the author. quase um poeta de desenhos copied. homossexuais. And he's a E ele tinha author that desenhos draws assim, pictures of amados, me perdão homosexual até, characters. ele tinha desenhos And he had pictures. de pênis entrando em vagina, assim o cara tinha, nas obras de arte do cara. Desenhos, And he had pictures só desenho escroto mesmo. of things that are Essa inappropriate era a bibliografia and desse that are cara. homosexual.
That was Aí eu photography. entrei em contato com a professora de arte da And so escola. I entered in Falei com ela contact assim: with the art minha filha, eu teacher não at the school. quero e não I don't want autoriza my minha filha a daughter, participar and I don't disso. Eu não authorize her quero to esse tipo de participate in these desenho. kinds of Aí ela, mas eu não drawings apresentei and esses art desenhos que você classes. está falando. Eu falei, minha filha, mas você é a professora de arte. Quando você you're the art apresenta teacher. um artista, When you você show espera que artists, ninguém procure saber quem é esse Do cara? you think that no one's gonna search out who this Se is? a minha filha se interessar por arte e querer saber se eu If quero my saber quem é o daughter artista, e isso que ela vai Is encontrar. interested in the Eu falei material, assim, she's gonna search você out como the artist. professora de arte, não é possível que você não tenha alguém melhor para mostrar para os seus Art alunos e teacher, você está it's mostrando isso para impossible you don't have someone better crianças. to show as an example of a creator. Aí ela me respondeu, falou que não ia falar, que não, pediu desculpa, And then que she não asked- mostraria aquele tipo de She desenho said mais. sorry and wouldn't show E eu falei those com ela, e eu pictures vou anymore. acompanhar todos os dias. A todos os desenhos que vier da escola, cara, eu não quero a minha filha desenhando esse tipo. Eu acho que você tem muito mais desenho top para mostrar do que isso para I think you have a criança. lot Não é more só minha filha, não é para interesting pictures toda a to sua show turma, velho. besides these kinds of Não, materials. não apresenta isso. So don't show her these kinds of things. Mas se tivesse, Riva, na supervisão deles, Ronaldão, como But é que if ia it was fazer? all under velho? their supervision, O filho, amado, quando ele é deixado a ele mesmo, when we leave our kids alone, é como o homem desassistido de Deus. A tendência é 101% dar errado, it's porque like a nossa human natureza é following life caída. without God, everything goes wrong. E se a gente larga And if we leave para que o mundo cuide, the world não to take tem care of our kids, condição e nem possibilidade de dar certo. there's no possibility of Não it tem. ending up correctly. Nós as temos it going tendências well. a fazer coisas We ruins. have a tendency of somos doing caídos. things poorly because É we are só fallen. Deus que tem misericórdia. Only velho. God has mercy. A gente vê coisas que a gente vê absurdo nos we see noticiários, stupid things de como and foi o notices crime. and Fulano how- matou, and você fala assim, crime. como pode uma maldade And we think dessa? like, A how could pessoa ser something tão ruim this assim. evil Mas é porque essa be pessoa, like real? How could ela foi someone do this? deixada a ela mesma, And it's because this o person was left diabo alone. The que devil tomou conta da took situação. hold of the situation. Então, o primeiro ponto, velho, And so the é first point is seja um exemplo example positivo para os be a seus positive filhos. example to E your a kids. palavra de Provérbios 22:6 And Proverbs diz assim, ó: 22:6 says, se um dia, o que está querendo dizer é, one day, seus filhos if your kids chegarem a sair da presença de leave the Deus, presence of the eles Lord, sabem muito they bem o caminho know de volta. they'll E be o back pai e a because he mãe taught it. estão livres The mom dessa and the dad culpa, porque vocês Is not ensinaram o to caminho. be Vocês ensinaram o responsible caminho. for that because they Amado, taught the kid the você right só está dentro da igreja hoje path. You are only porque in the house of the alguém Lord te today resgatou um because dia ou someone resgatou seus one day pais e ou seus saved you. avós e instruiu, mostrou o caminho. Your Ninguém parents vem or assim your do grandparents nada, eu acordei and hoje, someone quero. taught you the Não, way of não the Lord. acontece. Alguém foi Someone. resgatado antes de você. E isso you te did. abrangeu na sua casa, na sua família. And this affected Alguém your life. semeou algo e Someone você está taught aqui you hoje. something and you're here today. Mas se nós fôssemos largados a nós mesmos, amado, não But estaríamos if we aqui. were left alone, Segundo wouldn't ponto, second point, seja presente na vida dos seus filhos. present in the lives of your Rapaz, children. isso pega para nós aqui na América, hein? Seja presente na vida be dos seus present in the filhos. lives of your children. Tem um livro que eu vou indicar para vocês. There's Esse é a o book that I melhor recommend livro for de you. longe que eu já li na minha vida. It's the best book I've Pais read in this Sábios, Wise Filhos Parents, Brilhantes. É Brilliant de um autor Children. chamado John MacArthur. John MacArthur. Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Wise Esse Parents, livro é o Brilliant top Children. das galáxias. It's a O really pai nice book. e a mãe precisam ler esse livro. Mothers Quem and vai ter fathers need to filho read também. this book. Ou seja, And todo who's mundo. gonna have Quem é kids filho too. também, leia. Who's a child Ou also você read é this pai, book. ou você é filho. Or you're a child Então of você your lê. father. Cara, ele fala alguma coisa seguinte: He says something sempre, like this, sempre like que always, influências there are externas, external influences moldam o caráter do seu filho mais do que a mold sua, do que você mesmo, your children's você falhou ways como pai. more than you, what you Sempre taught que them, as you failed. experiências, o mundo lá If the fora, experiences ele outside consegue impact your mudar child more e than what you moldar taught mais them, o then you caráter do failed. seu filho do que você que está dentro de casa com ele, dorme, cresceu com ele, você falhou como pai. É forte e difícil ouvir isso, mas é a realidade. But it's the truth. Em um momento, talvez a gente falhou, And in a moment, porque we failed deixamos because we left. que outras That pessoas other people influenciassem would os have a nossos bigger filhos. influence in our children's life. Cara, quando ele fala assim, seja Ele fala, presente na be vida dos seus present filhos, ele está dizendo o In the lives of your seguinte: children, it says cara, that você, a sua vida, your tem life que moldar o has to caráter do mold seu the filho character of your children mais do que more than as the pessoas de influences fora. outside. Hoje, Today. isso assim, amado, não é para engrandecer, não é para nada.
Mas na minha casa, nós não house, temos uma família perfeita, precisamos melhorar. we don't have Mas a nós, perfect family. minha esposa e eu temos autoridade de falar com But os nossos my filhos wife assim: and I have authority over eu our não children to faço say, isso. "No, we don't Eu do já that. te ensinei isso. I Cobrar taught you deles this. assim. You can't live that way. Jogando I para can't mim. do this. Você já viu eu fazer isso? You've Eu already te seen me ensinei live isso. this. Quando você tem autoridade para você falar When isso, you have authority fica to mais say that to fácil your as kids, coisas. things are easier Isso because serve you para live it, qualquer so you área, have velho. authority. Então você precisa ser presente na So vida you do need seu to be filho. present in your child's Quem life. viu recente aí, tá muito famoso, aquele caso daquele serial killer chamado Jeffrey Dahmer. Quem que Jeffrey ouviu Dahmer falar has been disso aí? very popular lately in Tem um the monte de media. gente que viu o seriado. Nós vimos em There's casa. a Eu vi series on alguns, it. ali ele acompanhou tudo, eu vi só alguns. Mas eu já tinha lido sobre esse cara But I read about muito this tempo guy a long atrás. time ago. Cara, esse camarada Jeffrey Dahmer, This quando man, ele era uma criança, when he ele was a tinha uma vida child, normal, he Paulo. had a normal Como toda childhood criança, velho. with other Ele gostava children. de brincar. He A liked- mãe he liked dele to era play até um around. pouco meio que coruja. Guardou o primeiro dentinho dele. Fazia algumas anotações do primeiro desenho dele na escola. Mas ele próprio disse But he said que himself, pela falta de assistência da mãe, because of the lack não of porque ela não dava assistance assistência, of porque ela his trabalhava parents in pra his life. caramba, para manter a casa e manter ele. Ele na adolescência, To make ele him começou a and ter his desejos family. sádicos de fazer had maldade com animais. Sadistic thoughts. Na adolescência, Because e ele of the não era lack of assistance assistido from his parents. pela mãe ou pelo pai, Because he wasn't watched quando by ele his era mom or his adolescente. dad. E ele começou a fazer maldades com animais, And ele he começou a started matar doing evil animais. stuff to animals. E ele começou a fazer as suas And he experiências. would do his own E quanto mais ele fazia, experiments. mais ele tinha prazer And the naquilo. more he did them, the more Até pleasure que he chegou um had. momento que esse prazer em fazer com os animais Until já não enchia todo a he no vontade que longer ele tinha. had E ele this começou a procurar pleasure when he humanos did para it. fazer He isso. needed something else. E ele era canibal e necrófilo ainda. Ele fazia sexo com o corpo da pessoa, depois de morta. And he would have sex E with isso people dead. iniciou no momento que ele não foi assistido por alguém que cuidasse dele, velho. And this is because he wasn't Alguém watched que by não his era parents. presente na vida do filho. An absence of Eu já presence tive in his experiência life. aqui na América de um funcionário nosso que ele trabalha pra caramba. Ele está com nós ainda. Mas ele falava assim comigo assim, cara, eu deixo meu filho na babá 6 horas da manhã, pego 8 horas da noite. E ele é separado, só tem ele e a criança aqui, um menino tava com um aninho, horrível quando começou essa vida aí. Deixar o menino 6 horas na babá e 6 pegar 8 horas da a.m. noite, nem banho ele dava no menino, porque ele pegava o menino, dava de banho tomado, já tinha jantado, tava de pijama já, ele só pegava e colocava a criança na cama. E quando ele pegava o menino de manhã, colocava no carro, o menino ia dormindo, porque o menino estava 6 horas da manhã, tinha que acordar 5 e pouco para 6 horas estar na babá. Um dia eu falei com ele, cara, One day I told him, você está fazendo dinheiro, você está trabalhando pra caramba, mas making nada mistakes. vai substituir esse momento. because you're making money, but Vai nothing's ter um going to momento que você substitute vai this olhar para moment. mim e falar assim, There's gonna como be a foi que moment o tempo passou e eu não vi esse You're menino going to crescer esse say, tanto? wow, the time passed. and I Talvez didn't as see my primeiras child palavras for que a ele while. falar nem vai ser pai, vai ser outra coisa. And you might not Ele even não vai have that estar com presence você. of a father in his life. Isso é sério, amado. And this is Nós serious. precisamos ser presentes We na need to be vida dos nossos present filhos. in the lives of our kids. Cara, e os nossos filhos, eles observam tudo que a And our gente faz. children, they observe everything we do. Eles são os xerox nossos. They are a copy Quem of não us. tem filho, Who doesn't você have a vai kid? ver quando You're você... gonna see. O Noah, velho, o Noah tá com 8 meses, 9 My meses. kid, Noah, Tem he's vezes que eu tô 8 com essa months Kalina, old. ele para assim, fica olhando pra nós, fala, esse He menino keeps igual da looking at popó us. aqui. He observes us. And he's 8 months Já dá old. uma olhada assim, aí He'll ele look para com a around boquinha and aberta, He'll see us. fala assim, rapaz, vai brincar. Você não sabe do que eu tô falando? E os filhos são assim, And kids are eles like são that. esponja, que They ele are vai a sugar sponge. tudo que a They gente grab everything tem. from what you are. Ser pai Being não a tem. father is Ó, eu not. tô de folga de ser pai hoje, não There's existe no isso day aí. off in Pra being quem a não é father. pai. You're always Você vai ser pai até o dia que você falecer, bacana. you're gonna be a Você father vai until ser you pai. die. Ô Zina, você tem folga dos seus meninos? Ai, ó, a Zina, você tá com quantos, Zina? Mal pergunta. Quantos anos, Zina? Zina, how old are you? 76. 76. A Zina já tem bisneto. E você acha que ela tá folgada dos filhos? Great-grandchildren. Ah, não. O joelho tá no chão até hoje. Costuma chegar uns probleminhas para ela And she ainda. prays for her E ela, como mãe, tem que resolver great-grandchildren ainda until hoje. Costuma arrancar. Eu tinha aquela vara guardada, mas lá em casa ainda, eu não esqueci, não. Essa vara a gente não pode guardar, a gente tem que deixar elas, né?
A Daphne está achando que está livre disso. Quando tiver casado, pode ser que tome umas varadas ainda. Cara, então os nossos filhos, eles são esponjas e eles absorvem tudo o que nós temos e o que nós temos para nossos filhos. O que nós temos para compartilhar com nossos filhos. Quando eu falo filhos, você é adolescente que está aqui. Você é adolescente. Quem é adolescente? Ele levanta a mão. Os adolescentes. Eu só estou vendo os adolescentes mais experientes com a mão em pé. Só tem adolescente de 18 para cima. 18 para cima para ser mais tranquilo. É só 30 para cima que eu vi aí. Ramone, passou, Ramone. Acabou, minha filha. Cara, você que é adolescente que está me ouvindo aqui, deixa eu te falar. O seu pai não pode te salvar. Isso é algo que meus filhos nunca vão poder cobrar de mim e da mãe deles. Eu não posso salvar você. Você ser filho de pastor, no máximo que vai acontecer, você ser mais cobrado. Só, mas nada. Ó, nem eu tô garantido, bacana. Não olha pra mim e acha que eu sou o cara, não. Eu não posso fazer nada por você. Na verdade, tudo que eu tenho que fazer é pra mim. E o meu espelho, eu quero que vocês... Eu tento passar para vocês o que vocês têm que fazer, mas vocês serem filhos de pastores não te fazem de vocês salvos. A salvação de vocês é vocês quem conquista. Nós como filhos de cristão, né? Olhar pro meu pai, os caras falavam assim, se Jesus voltar, eu falei, eu tô dentro. Tô com meu pai, ué? Tô dentro. Eu sonhei na minha vida toda umas 4 vezes com o arrebatamento da igreja. E a primeira vez que eu sonhei, o pastor Murilo, foi assim. Estávamos num lugar, esse lugar era a igreja que a gente era de Ipatinga, né? Tem alguém de Ipatinga? Bem fraquinho, né? Depois nós vamos melhorar esse né? Nós estávamos na igreja, velho. E eu estava brincando com a galera assim, os colegas meus, quando eu era criança. E de repente a igreja inteira, o solo arrancou do chão, a igreja toda. A estrutura da igreja arrancou do chão. E ela subiu, velho, a igreja inteira. E eu estava lá no pátio, lá com os meninos, e aquele negócio arrancou assim, nós subindo assim, fomos pro céu, velho. Isso foi a primeira vez. Na segunda vez, olha como foi. A segunda vez a igreja era um monte. Era um monte. E eu estava na beiradinha do monte. Eu estava brincando lá de fora do monte, né? E a igreja era o monte. E o monte, da mesma forma, arrancou do chão. Começou a subir, só que eu estava fora. Aí eu saí correndo e pulei, segurei nos matos assim. Isso era criança quando eu sonhei disso. Era como se Deus falasse assim, você está achando que você está garantido, filho? Você é criança? Amado, pastor, qual que é a data então? Quando eu passo 10 anos, a partir desse momento eu assino um documento e começo a responder? Não. Se você já sabe o que é maldade, você já responde. Eu já sei o que é fazer o mal. Você já pode ser julgado por alguém que entende o que é bom e o que é ruim. Amado, então seja presente na vida do seu filho. Olha o que diz Provérbio 22:15. A tolice, a insensatez, está ligado ao coração do menino, mas a vara da disciplina o livrará dela. A vara da disciplina vai livrar os seus filhos, amado. Aí agora os meninos tudo olham e falam, o pastor abençoando meu pai para me dar umas varadas. Seus pais já trouxeram a vara que nós temos Gil, vocês não estão sabendo. Amado, nós como pai, nós devemos direcionar nossos filhos. Porque senão nós vamos ter filhos perdidos. Sabe onde a gente falha? Quando eu acho, Riva, que você pode educar melhor meu filho do que eu. É quando eu pego a responsabilidade do meu filho e ponho sobre o meu pastor. Se acontecer alguma coisa errada, é culpa dele, porque é ele que está direcionando meu filho. Não, a responsabilidade é sua. Os nossos filhos são uma folha em branco, velho. Nós é que vamos impor ali. Não é de imposição que ele não tem direito, não. Você vai impor os seus princípios. Aquilo que você acredita.
Se você olhar um filho de um muçulmano, cara, o cara sabe o look at a Alcorão Muslim todo. kid, Com 5 anos de He idade, knows the whole Quran ele já by sabe. age 5. E nós, às vezes, a gente não para nem para ler a Bíblia com And nossos filhos. sometimes we don't even stop to read the Bible with our Rapaz, nós kids. fizemos um propósito lá em casa. Esse ano não vai falhar um dia da gente orar, né? O propósito. This year Rapaz, we're tem doing, dia que eu tô deitando na we're cama reading- assim já. we're Pastor, meu praying Deus, every não oramos single ainda day não. of the year with Aí our tem que kids. sair catando os meninos dentro de casa e junta todo mundo para orar. and we all come Aí together às vezes and a we gente pray faz uma together. oração um pouquinho mais longa, os meninos já. Nossa, que oração longa, meu Deus do céu. And when the prayer is a little bit longer in a certain day, Então, our assim, kids hoje say, o wow, papai this vai prayer is orar. long. Se eu pegar a Bíblia assim, ó, acabou, menino. And if I grab the Bible, it's over. Amado, teve um período lá em casa que foi um período de muito crescimento nosso. Sabe o que a And gente there was estava a period in fazendo? our house where there was a lot A of gente growth. estava estudando a We were Bíblia. studying the Estudando. Bible. A gente passou o started livro de Gênesis quase todo estudando. reading Era the uma hora de Genesis. estudo, gente, ô Riva. A gente sentava, We would sit lia down, e read a the gente Bible, falava sobre aquilo. and we would E os talk meninos about começavam a that. cochilar, porque eu falava assim, vai ter And pergunta our no final. kids would listen, Aí and eles then they ficavam would tudo start assim, falling né? asleep, and we Começavam a would say, falar, ó, "There's vou gonna ter be questions." pergunta. Se não souber, eu não termino hoje também não. Nós vamos continuar. I'm gonna ask Cara, questions, and if you don't know it, Foi um período de crescimento. it was a Hoje, period né, of você fala para os growth. meninos lá em casa assim, não, falando sobre José. Eu já sei essa história. And now when you ask Sabe- my sabe kids, oh, tudo. do you know the story in the Bible? Nada They você know precisa it. ensinar, mas não sabe nada, entendeu? Um dia um rapazinho lá em casa lá leu o livro de Apocalipse, aí falou assim, eu entendi tudo. Eu falei, então me explica, me ensina, porque eu estou até hoje pelejando, estou estudando e vejo um cara explicando, é outro, é livro, e faculdade teológica, e ainda estou com a cabeça embolada, você estudou com uma vez e sabe tudo, me passa a manha, entendeu tudo de Apocalipse, aí, rapaz, é o bichão mesmo. Cara, nós precisamos ser presente We na need to be vida do nosso filho. present in the lives of our Amado, kids. sabe uma verdade? You know a truth? Quando você recusa, When you por exemplo, refuse a falar sobre sexo com seu to filho, talk to your kids about você sex, perde a oportunidade de mostrar you o lose sexo the que Deus opportunity criou to para ele show- aprender de uma to forma show deturpada the lá kind fora. of sex that God teaches us. Aí eu não vou falar com meu filho sobre sexo, não. Eu não queria ter essa conversa com So a ele. parent says, Ele "Oh, vai I don't want to aprender have that todo talk with my deturpado kid." lá fora. Well, then your kid's going to learn about that Agora, in quando the você eyes of the mostra da world. forma que Deus But when you teach instituiu, it at home, the porque way o that God sexo é designed bênção, it, how mas sex tem is a que ter a blessing, bênção de Deus but antes, there has to no be the casamento. blessing of God over it, such as marriage. O sexo é bênção Sex is a dentro do blessing casamento. inside marriage. A palavra é para os filhos, não é para os pais. Mas The word fica is com essa aí, for the amado. kids. Então você precisa ensinar os seus filhos So you coisas have to que teach your com certeza ele vai aprender lá Things that they're fora. going to learn outside. Às vezes nós, sabe o que a gente Sometimes faz? we- Nós criamos we raise- uma redoma, Dudu, ao redor dos nossos filhos, querendo proteger eles do mundo. create a bubble Ah, não, around meu our kids, filho trying não to pode protect ter them contato from com the world. isso. É Or bom kids isso, can't nós have contact queremos. with this, Só they can't que do that. é But muito mais proveitoso você it's a lot sentar better com ele, for you to com sit seu with your filho e kid assistir um Avatar, uns Vingadores, and watch Pantera some shows with Negra, o them, que seja, some movies, e mostrar para ele as coisas que and estão show estranhas no filme. Cara, isso aqui não é algo que a gente and acredita. show them É muito mais this is fácil not você what we sentar believe. com ele, gastar um You're watching tempo normal e things with mostrar your aquilo kids, para and ele. you point out the things que ele that we aprender lá don't fora. believe and know E that are ninguém not fala pra okay ele. in our belief system. E a gente vai aprendendo coisas e And we coisas start learning things na nossa vida que our ninguém life. nunca sentar para nós e não falar, a gente And nunca no vai one saber would se é sit down with verdade. us. Nós tivemos uma reunião com o Louvor aqui And semana teach us. passada. E teve uma pessoa que me ligou There da was someone reunião e that falou called assim, me last pastor, week. muitas coisas que foi falado ali, A eu lot of nunca things that ouvi, you ninguém nunca me mentioned falou. in the meeting, I E o que a never gente heard falou anyone é say princípio before. básico do Ministério And do when Louvor. we were teaching it, it was E basic pessoas falaram assim, principles, pastor, and people told rapaz, eu us. precisava No daquilo, one tinha ever coisa que eu não sat down sabia. and told us this truth. Sabe por quê? Porque ninguém nunca parou, nunca tirou tempo, nunca Because no one ever dedicou, sat down nunca foi and took presente time para to teach them ensinar. that. No one was ever Então present seu to teach them. filho vai chegar um momento que ele vai falar, mas ninguém nunca me falou isso, pai, o senhor não me The child's ensinou. gonna get to a point and say, no one never sat Amado, down with esse me tempo and não taught me volta. this. Há um testemunho de um camarada, Ronaldo, que trabalhava na Uzi Minas. Esse cara trabalhava na mesma área, 20 anos com outro camarada, um rendendo o outro ali, ó, trabalhava junto, aquele negócio todo. Aí um dia um desses caras aceitou Jesus, velho. O cara ficou doido, velho, aceitou Jesus, primeiro amor, aquele negócio, aquela loucura. Ele falou, se eu chegar lá no serviço, eu vou falar com o cara de Jesus, velho, o cara que trabalha comigo. He said, I'm going to go teach this other guy I work Na hora with que ele about chegou lá, Jesus. And then when he got there, Pegou o turno, a primeira coisa que ele quis falar, cara, the eu quero first te thing he said when apresentar he came in uma coisa que aconteceu comigo. is, let Eu me tell aceitei you a what Cristo. happened to me. E eu quero te apresentar I started Jesus que serving mudou minha Christ vida. and let Aí o me cara falou, não sou crente. show you
Ele, who this quê? God is. Não, eu sou crente. Quanto tempo você é crente? Tem uns 20 anos. Ele falou, rapaz, como você nunca me falou And desse the other guy Jesus? said, "I've been a Você Christian estava for vendo eu 20 morrer e years." pro inferno, He said, nunca "How me come you never falou. taught me this? Eu aceitei Jesus ontem e eu I queria accepted te Jesus salvar yesterday hoje. and I wanted to save you Você today. já serve Ele But you've been há with 20 God anos e for nunca me 20 years and you apresentou. never showed me Him." Cara, que Deus é esse que a gente What não kind of apresenta God para os is nossos that? filhos? That we don't teach our kids about. Isso, amado. Às vezes assim, pastor, nossa, eu queria uma palavrinha mais tranquila no domingo, né? Mas essa é tranquila, amado. É tranquila. Isso aí é porque ainda dá tempo da gente consertar muita coisa. And there's still time A for us gente to ainda fix a pode lot of ser things. presente na vida dos nossos We filhos. can still be present in our Cara, children's sabe lives. aquele peso You know que that fala assim, weight, será que eu ensinei direito meus filhos? the weight of Você não vai feeling, ter. did I teach Você my kid ensinou. this right? Você foi o exemplo. Cara, hoje, de coração, a nossa Truth. família é My muito family ativa na igreja. Is very active in church. Mas, amado, eu perco pro meu pai, o tanto que ele era ativo na igreja. But Eu I perco pra lose ele. to my E eu father perco who de dedicated longe a lot more. pelas coisas que meu pai fazia. The E eu things that my via. father did and I Então, don't do. nada que eu faço eu acho que é muito, porque eu lembro do meu pai. Nothing I do Eu I falo assim, feel like is rapaz, a meu lot pai era because muito my mais. father was my Sem example. carro ainda, And he did it ônibus, without a a pé, car. fazia muito mais. He did so Então, o much more. exemplo dele, eu olho His hoje e falo example, assim, I cara, look today and I eu posso say, ser ativo na igreja, you know, I can be mas eu active in peguei isso do meu church, pai. Tem coisas, assim, é but nítido. it doesn't Eu compare. aprendi vindo meu pai fazer. I learned então, all of this from my muitas father. vezes não querendo estar. A maioria das vezes. Não queria estar. Então nós precisamos ser presente But we need to na be vida present in the dos lives nossos of our filhos. kids. Terceiro ponto. Third São point, 4. Nós já estamos there's terminando. 4. This is the third one. Pastorei os seus filhos. Pastor your children. Vocês são pastores You dentro are da sua pastors casa. inside of your home. Cara, você precisa tirar tempo de cuidar da doutrina bíblica dentro da Take sua time to casa. teach the Bible in your house. É ensinar, ver coisas que estão erradas. It's seeing the Cara, things that are pastor, wrong. mas eu não sei. Digita no Google. Assim, palavra de correção para And even filho if da you don't know Waiter. how to Vai do it, aparecer. search it upon Google. Aí quando How do I aparecer lá, pastor você my abre a kid sua in this Bíblia area? e confere And só then se o que está open your escrito lá é a Bible mesma coisa. and just make sure Aí that na hora que você what lê, você you não lê no read celular, lê na Bíblia. is accurate in the Aí Bible. pesquisa, mano. But search it Digita out. assim no Google assim, Josué Gonçalves, como cuidar do casamento, Search upon como Google cuidar dos meus to filhos, take care of my como children, relacionar com how to eles. take care of my Você vai family, how to encontrar. take care of my wife. Ó, You're eu gonna estou com um find it. problema assim, Make sure assado it's com meu biblical. filho. Você pode ligar para um dos pastores. You can call Pastor one of the Murilo, eu tenho pastors esse here. problema. Ele pode te instruir, mas quem tem que pastorear o seu filho é você. But who needs to pastor É your kids is você. you. A responsabilidade é sua. That's O your filho é seu. responsibility. É aquele negócio que eu disse, cara. A gente falha quando eu acho que alguém pode instruir, pastorear meu filho melhor do que eu. Eu estou falando, Zina, de uma família onde o pai e a mãe são cristãos. Eu não estou falando de alguém que não tem os pais cristãos e tem um filho que ele conheceu Jesus e agora começa a frequentar a igreja, Esdras. Porque essa galera, nós precisamos pastorear eles. Porque em casa ele não tem essa palavra de destino. And I'm talking about Mas parents who are nós precisamos Christians, pastorear. because those who don't have Você Christian precisa parents, pastorear they os are seus pastored by the filhos church. e dar palavras de destino para eles, Iva. Cara, nós precisamos fazer isso. Porque senão a gente morre. A gente morre. E vai ver a nossa família definhando com a gente. And if we don't do this, we Nós don't precisamos pastor our pastorear. children, Olha o if que your diz em family dies. Provérbios, capítulo 13, 24. Corrija seus filhos, pois está escrito que quem se nega a Discipline castigar your seu kids, filho não ama. because Quem if o you don't ama discipline não their kids, do hesita not em love their discipliná-lo. kids. Agora Provérbios 3, 11. Meu Proverbs filho, 3:11. não despreze a disciplina do Senhor, nem child, se don't magoe be disciplined, com a sua and don't be repreensão, upset with pois it, o Senhor disciplina because quem the Lord ama, disciplines assim those como who o love. pai faz com o filho Just de the way quem a father deseja disciplines o his bem. children, Mais and um, he desires Provérbio 29. A vara da vergonha e da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Cara, o nosso principal papel como pais Our é ser principal role evangelista as dentro a do lar. father is to be an evangelist. É mostrar Deus. Você to precisa show ensinar a God. lei de Deus para os seus filhos. Show the law. Essa palavra de Deuteronômio, nós vamos voltar em Deuteronômio para a gente finalizar. Mas é o seguinte, cara. Você está sentado no café da manhã, If you're sitting mostre para os seus having filhos que quem breakfast traz with a your kids, provisão é Deus. show them that Você who pegou um brings the contrato provision is top, God. fala assim, eu peguei porque Deus tem cuidado da gente.
Cara, If você you comprou um receive carro something novo, nice, fala if you assim, filho, receive a você new gostou do car, carro, say, you know, papai, I have gostei, this because foi God Deus. provided it. God gave it to me. Filho, você acha bacana que a gente tá aqui, a gente não precisou, Child, a you think gente it's cool vive that tranquilo, não nos falta nada, não nos falta trabalho. Foi Deus. you don't lack anything. That's God in our Mostre lives. pra ele que é Deus. Show Senão them ele that vai it's achar God, que você é bom or else he's gonna think that e you're que good, você faz pelas suas forças. and that you do it by your own strength. O dia eu estava comentando com meu filho sobre And I was telling my child that assim, a gente indo pra academia todo dia junto agora ou não? we've been going Aí é every bom que a single gente day tenha to até um the tempo gym. de mesa, mas dentro do carro, né? Não é na mesa, é dentro do carro, né? And we have time to talk and chat in the Aí car. toma café todo dia, And so we e have breakfast vai pra together, academia, and we depois go to leva the ele pra gym, escola. É and um we take him tempo to school. que está sendo bom para It's a nós. time that's good for us. Mas assim, tudo nós precisamos mostrar Deus, Dudu, But in para everything a we do, criança. we need to show God. to Porque our ele children. precisa entender que Because he needs to todos os understand benefícios da that sua every família benefit in vêm your de family Deus. comes from God. Que nada vem de você. nothing Ó, comes of you. o meu trabalho é bom, My eu job tenho is um good. salário bom. I have a good salary. Como diz o apóstolo aí, quem quer salário só para $30 aí, ó? Ninguém quer. A igreja está todo mundo ganha mais de $30. Isso é benção, né? Ô Jesus, muito obrigado. Aí, se você tem uma promoção, fale para o seu filho. Filho, And if you papai have a teve uma promoção promotion, lá no tell trabalho. your kid Ele nem vai saber and que say, é God gave me promoção, a pai. promotion. Agora eu mando, nos pintou tudo lá agora. Sou o cara. Quando vai pintar, ele fala para mim. E você começa, você olha todo mundo. E agora eu sou o cara que chega com o braço cruzado lá. Eu sou esse And I cara. go to work all cool because Aí você people fala assim, look up mas to por me. que isso? Porque Deus why? me abençoou, filho. Because God blessed me. Deus viu a nossa entrega. God Deus saw viu our o quanto eu surrender. trabalhei duro para isso. God saw Mas how much I worked coloque hard for Deus em this. tudo, velho. Amado, você está Put God in the middle viajando. of Eu lembro de uma vez a gente morava em Ipatinga, estávamos indo para Marliéria, onde que é o pessoal da família da minha esposa. E tem umas, vocês conhecem, quem conhece Marliéria aí? Tem umas pedras grandonas lá, né, Alexandre? Aí você olha assim, aí você vai, traz Deus pro negócio. Né? Fala com o filho, rapaz, quem você acha que pôs essa pedra aí? Alguém tem condição de mexer nessa pedra aí? Não é Traveled Deus. one time, there were a lot of Deus rocks. criou ela aí. E homem nenhum desse And I planeta asked tem my condição de kid, tirar "Why do daí. you Velho. think these rocks ended Nenhum. up here?" And they said, you know, É God você brought those mostrar rocks Deus em there. tudo. You have to show É God in every absolutamente aspect, assim. in every Nas way. coisas mais simples And do in the simplest mundo, of things. você mostra Deus. You show God to your E kid. pronto, velho. Mostre para Deus. Mostre Deus pro seu filho. Assim você está evangelizando e pastoreando o And that way coração. you are Ele passing não vai them and ser. evangelizing to Eu lembro uma them. vez quando o Will era pequenininho, I remember one time when Will was desse a little tamanhozinho assim kid, mais ou menos. Aí a professora da escola foi e And chamou a his gente para teacher contar um caso que tinha acontecido lá. called us to A tell us escola era about an incident. da igreja que a gente participava. Então foi menos mal que era da igreja a escola, né? And the church was, Aí the a school was professora from a falou church assim, we ó, frequented. o Will e um outro menino aí, o outro menino era da igreja Assembleia de Deus lá perto And de the casa. Né? teacher said, Estavam Will, orando com imposição de mão no menino aí outro dia, aqui na hora do they recreio. were praying and they were, Dois menininhos assim, outro, com a mão na cabeça de outro desse tamanho, assim, and na they hora were do praying and recreio. their hands was Aí- stretched over someone else's Aí, head. aí a pessoa perguntou, por que vocês estão orando pro menino aí? Tipo assim, esse And menino they é asked, crente, why ai meu are, Deus do why céu. are they praying Ele falou assim, não, for this other kid? o assembleieiro falou assim, ó, o espírito de morte, pastor, ô tia, ele queria morrer. He's, E a the gente está tá repreendendo. said that he wanted to die, Falei, and we were rapaz, rebuking it over his olha pra life. você ver, o menininho falou com os colegas que queria morrer. The little Aí kid o menino told que era his o friends pentecostal that he wanted to die. chamou o Will e And falou assim, vamos Will, orar com my nós, vamos son, orar nós dois ali no menino called ali que another ele quer kid morrer. and said, Aí os let's dois, pray for him, aí o Will rebuke falou assim, that. você tá morando aí? Eu só pus a mão na cabeça. Pôs a mão na All I cabeça did e was o put my outro hand orou. over his head, and the Quem other tava kid prayed. culpando você caísse, né? Ninguém. Mas você vê assim, But you os see, filhos, eles vão replicar os nossos children will movimentos. velho. do what their parents teach them and Ó, show eu vou dar them. um exemplo aqui, Isabela está aqui. Isabela não fica tímida. Mas a Isabela, quando você vê ela se movendo, ela só replica o que o pai e a mãe dela fazem. Isabella here, when you see Quando her eu vi move, a she's Isabela just aqui a primeira replicating what vez, her parents did. orando por uma pessoa, eu falei, sabe por quê? When I O see pai her e a praying for mãe, someone toda vez else, que vai orar para it's alguém, because every single Isabela, time vem aqui. Júlia, a irmã dela, e their colocava parents elas para orar prays junto. for Vamos orar someone, aqui, ó. they would call Chamava the two Bela, daughters, Júlia, Isabella vem and the cá, other daughter, ora to come junto. pray together Era with assim, them. eu and vi pray. isso com meus olhos. I saw this with E my o dia own que eu vi eyes. ela orando por alguém que eu tive prazer de And when I filmar para saw her mandar pro praying pai. here the other day, Ó, for aí, ó, someone, tá I replicando, hein? said, O que vocês that's estão replicating fazendo? what her parents taught her. Não existe prazer melhor que o There pai is no better de ver um pleasure filho than a father criado na seeing presença de Deus their se children movendo, velho. Não moving in the existe. presence of the Lord. Não existe. There is no Você que é greater pai, pleasure.
Você que é You who are mãe, a parent. talvez você já está com seus filhos criados, casados, Maybe your children mas are quando already você grown vê seu up and filho se married. movendo, But não when you see tem them nada que moving, pague isso. there's not in the presence Não of the tem Lord. nada. There's nothing Você like fala it. assim, cara, que maravilha What a que marvelous Deus thing fez. that God did. Por último, para a gente finalizar, mostre para os seus filhos que eles precisam de Deus e que Jesus morreu por ele também. Então, ó, vou relembrar o primeiro ponto. Lastly, Seja uma influência positiva para o seu filho. Okay, first, Segundo, be a seja positive influence presente to na your vida kids. dos seus Second, be filhos. present in the 3, lives of your pastoreie children. seus 3, filhos. Por pastor your último, kids. mostre Lastly, para os seus filhos que eles precisam de Deus show e your que kids that they Jesus need God and morreu that Jesus por died for eles. them. Sabe nos evangelhos quando Deus fala assim, ó, Jesus fala assim: Jesus said, deixai vir a mim as criancinhas, porque little delas é o children reino come dos to me, céus. because theirs Ou is the quando ele kingdom fala of assim: God. se você não tiver um coração como de uma And criança, it also says that if you don't have a good você não, posture of a você não vai children, acessar you will as not grandezas access de Deus. the great things Nós of God. aplicamos isso e podemos aplicar dessa forma, We can que a gente fala apply assim: a this. criança não tem maldade, ela tem um coração puro. Nós podemos aplicar sim, mas a aplicação ali, sabe o que é, amado? É que a criança, ela é totalmente dependente. A child- Ela não a pode child is fazer totally nada, depending porque ela on another depende do person. pai. He can't do anything Aí without quando Deus fala depending assim: on se his você father. não for como uma criança, ou seja, that's what the Bible se means você when não it for says that you should totalmente be like a child. dependente de You have to mim, be totally dependent as on coisas não vão God, dar certo. or things will Às vezes work eu tô out. com o Noah lá dentro de casa. Aí um dia desse a gente estava lá, eu falei com a Lili assim, tava eu e ela, só eu e o Noah. Eu falei assim: olha pra você ver, o Noah, tão pequenininho, tão dependente de tudo, ele precisa de nós para tudo. E se alguém quiser fazer maldade com um bebê assim, ele faz. O bebê, ele é inofensivo, ele não sabe se defender, ele A depende de little tudo. baby is totally Isso dependent é on o its que father, Deus quer para nós. and that's Que a what God wants gente for us. seja como um bebê That we would be like a para little Ele. baby, Ou seja, Senhor, eu dependo do Senhor para tudo. totally Eu não dependent sei on fazer Him for nada. everything. Eu preciso do Senhor. É isso That's que what it está is. falando ali. That's what the Para Bible você is ser saying. como criança, For you eu to be sou like a child, totalmente dependente de totally Deus, porque dependent as on minhas God. forças não me levam a fazer nada. Because my É só o strength que can't Deus give me faz que anything. resolve. It's only what God É does isso. for me. Então, quando a gente precisa ser dependente de Deus, é So we need to isso. be dependent Olha, on você vê God o que that way. Paulo fala em That's Filipenses what capítulo Paul 3. says in Philippians Os 3. pecadores The não sinners, têm realizações pessoais they don't have que vai personal fazer realization. valer alguma coisa para a salvação deles. That's going to Eles do são something for their indefesos, salvation. dependendo totalmente de Deus, assim como as crianças. Ou seja, Paulo está fazendo menção do que está no Evangelho. Nós precisamos ser como crianças, ou We need to seja, be like children, totalmente totally dependentes de dependent Deus. of God. Porque a partir do momento que eu Because falo the assim, moment eu that I say sou o cara, that I am the man, acabou. Acabou, você não é o cara mais. it's over. You're not the man Lembra uma anymore. vez, Marco Feliciano? Eu acompanhava muito Marco Feliciano na época dos Gideões, né? Hoje tem muitos anos que eu não acompanho ele. Gosto dele ainda, mas não acompanho, não sei como é que ele está, a vida dele, se ele está pregando, e não sei. Mas naquela época, me marcou muito. E eu lembro que ele falou uma vez que ele foi pregar no Pacaembu, que nem sei se existe o Pacaembu hoje ainda também, era o campo do Corinthians na época. E ele foi pregar lá, só que um pouquinho antes dele pregar, o Pacaembu estava lotado. Aí diz ele que chegou e falou assim: And there's a man that hoje I eu saw vou preach, fazer um estrago aqui. and he Dizer said, que nós falou isso today aí, rapaz. I Dizer will que sentiu o do Espírito something Santo great here. afastando dele And na the moment he hora. went to preach and he said that, E he ele felt the Holy desesperou. Spirit Ele falou assim: meu come apart Jesus, from him. cara. Aí diz ele que antes dele pregar, ele foi pro pó lá no púlpito, And before he preached, começou a pedir perdão. Senhor, he me started perdoe asking God for pelo que eu forgiveness falei. for what he Eu não said. tenho condição de fazer nada. Because he Me can't do perdoa, eu preciso do anything. Senhor. Se o Senhor não estiver aqui, não vai acontecer nada. said, if E you're not tal, here, tal, God, tal. I Aí can't diz do ele que o Espírito anything. Santo falou com ele assim: você lembra do irmãozinho, fulano de tal, lá da igrejinha na roça, sabe? Aquela onde você foi criado. Lá, aí ele lembra. Ele falou assim: você não tem a metade da unção que aquele cara tinha. E você acha que você é alguém? Você, com todas as suas faculdades, você não se compara à unção que ele tinha. E você está achando que é alguém? Olha para você ver. Amado, já tivemos na nossa igreja no Brasil uma senhorinha que quando ela foi ler a Bíblia, ela só abriu só para mostrar que ela estava com a Bíblia, mas ela não leu na Bíblia porque ela não sabia ler. Ela só falou o versículo de cor. É como se ela falasse: abre Yeshodo, né? Tipo, eu não sabia falar nem o negócio. E ela leu do jeitinho dela, toda simples, com muita Jesus, tipo assim, essa forma humilde. Mas quando ela falava, velho, o poder era tão grande, And there was this a woman that unção didn't era really tão know how to grande, speak that as well.
coisas, ela ia falando, as pessoas iam sendo batizadas dentro da igreja, velho, enquanto ela falava. And when she opened the Bible, Isso é você ter comunhão com God would Deus. use her. A forma dela se expressar, com a simplicidade e a total dependência But her simplicity dele, and cara, her dependence of gerava God um ambiente, cara, generated this impressionante. environment Você where fala God assim, moved. caraca, velho, eu preciso disso, eu quero isso. Mas ali você via alguém que era dependente de You Deus. saw someone who was dependent of God. Uma unção violenta, não sabia nem conversar direito. A crazy Tão anointing. simples. She didn't even know how to speak well. Eu queria que o louvor pensasse em uma canção aí já. Não precisa subir ainda, vocês pensam aí embaixo. E depois que você estiver pronto, você sobe. Amado, Loved ones. voltando aqui no nosso Going último back ponto, to this que é last mostre para os point. seus filhos que eles precisam de Just Deus e que show Jesus your morreu kids por that they eles. need Cara, God and that Jesus died os for seus them. filhos Your precisam children saber need to know que Jesus morreu por that eles. that Jesus died for them. Eles precisam saber que o sacrifício They de need to know Deus that the também sacrifice abrange of God eles. cleanses them. E que eles é que precisam tomar essa decisão And that para they que need to make this eles decision sejam salvos so e que that they are você saved. não pode fazer And nada that por you isso. can't do that for Sabe o them. que você pode fazer? You know Apresentar what a you can Deus. do? You can É show o que eu them falo para os and meus lead them to filhos, velho. Christ. Os meus, ele ouve muito isso. Isso eles nunca vão poder falar lá em casa, Ronaldão. Eu falo assim, meu filho, você não pode ser salvo por mim. I say, children, you Eu can't estou be saved lutando through pela me. minha salvação. I am fighting for my O que eu estou salvation. fazendo é te mostrando o I'm showing caminho. you the right path to Aonde take. é o lugar que você consegue Where you aqui, ó. can achieve salvation. Mas se você não preparar, velho, ó, But if you Deus don't better nem prepare vai me cobrar de yourself, você. God- Porque eu te ensinei. God is not going Essa culpa eu não carrego. to give me the guilt E eu for já that, falei algo because I sério taught para os you the meus right filhos way lá dentro de casa. to Ó. go. Meus filhos estão aqui, ó. Às vezes eu chego em casa e falo assim, meu pai, papai falou de mim lá na igreja. Isso aqui, ó. Papai ia falar de mim, aí eu até saí. Eu já falei algo forte para eles. Aí eu falei assim, filhos, falei com os dois. Se for para vocês sair do caminho do Senhor, eu prefiro que Deus recolha vocês antes, vocês dois. And I told my kids one time, if you Eu want to leave the orgulho. presence of the Lord, I Fala, prefer velho, God eu to prefiro. remove you and Se take Deus you away recolher before vocês that. antes de vocês sair, para mim é melhor. Eu vou chorar, vou, mas vou saber que vocês estão salvos. I would cry a lot with Cara, losing nós you, precisamos but I would only be saved. educar os nossos filhos, não é We para need que to eles tenham um educate bom our comportamento. kids so that Sim, mas não é só isso. Ah, eu quero que o meu filho ele tenha um comportamento top, bacana. Eu quero que o meu filho ele tenha boas want my maneiras, kid seja social, to seja have- educado. to be Isso é educated bom, and to mas be isso não é respectful, tudo. But that's not everything. Vocês têm que educar o seu filho para que need to quando teach ele your kids esteja so no that when individual dele, Are in their individual. ele também se comporte com They know Deus. how to behave with God. Ele saiba como se portar. They know how to behave. Cara, é você falar pro seu filho assim, você tem uma prova amanhã? Peça a Deus It's telling para your te kids. lembrar do que você estudou. Não é para fazer a When prova your para kid has você an não. exam, reminding Você them, estuda. ask God to Na help hora you de fazer, remember. fala assim, Senhor, me ajuda You do no have que eu to study, estudei. but ask Porque ele God não to vai help you soprar a remember what you resposta para você. studied. Ele vai te lembrar daquilo que God você is já going to estudou. remind you of what you studied. Você tem que fazer um esforço, amado. You need a Imagina o Espírito Santo you need to desce aí e put an faz essa effort. prova para mim. Você está achando que é o chat GPT? Quem já ouviu falar disso aí? Chat God GPT. can't study for you. But Amado, he can remind you. nós estamos tendo umas inteligências artificial, que é coisa que a gente via nos filmes. And there's artificial E esse intelligence that negócio we tá would see in chegando movies, forte aí, and né? that kind of stuff is coming up. Deixa pra lá. Forget Ia falar um about it. negócio aqui, mas vai I was fugir going um to say pouco. something, but Então never vamos mind. terminar aqui. I'm just going to Amado. finish here. Ensine o seu filho Teach your kids que as tentações vão vir. that the temptations will come. Eu gosto do exemplo da minha casa, porque I é love algo giving que a examples gente from my tenta house viver isso, velho. because it's something that we try to live. Os meus filhos estão aqui, cara. My children are here. Coisa que eles não vão poder falar. Nós já It's things sentamos that eles e they falou can assim, say. cara, vai chegar um dia, se We já told our não kids, chegou, there's going to be a alguém vai te day oferecer droga. someone's going to offer you drugs. Vai chegar um dia, se There's não gonna já be a chegou, day, if it hasn't already que come vão up, te they're oferecer going to offer you um acesso à prostituição. access to É nesse prostitution. dia que você vai fazer a It's diferença. in these velho. days where you're going to make a difference. Meu pai, ele falou comigo uma vez, eu nunca My father esqueci. told me one day, and I Meu never pai falou forgot. comigo assim, é coisa de He pai, told né, me. Ronaldão? Meu pai falou assim, eu era novo, né, na época, I was young, uns 15 anos talvez. I was like Ele falou assim, 15, você é um cara bonito. and he said, "You are Obrigado, pai. a handsome guy." É o pai, né? Father A would gente say that. respeita, né? Ele falou assim,
vai vir dias There are going to be days que bandejas vão ser colocadas diante de você, filho. that pantries E will eu be não before vou you. estar lá. É você que tem que And escolher. I'm not going to be Sobre there to tudo make que a eu já te decision for you. ensinei. You Se will make você that vai abrir mão de decision tudo isso, if you're going to let você go of vai querer essa everything you bandeja. believe and have for that. E muitas vezes são And lots of caminhos the sem times, volta. it's a Isso path serve that para has no nós tudo aqui, return. velho. Não é porque o batera aqui tá tocando, porque tá tocando violão, Tatá tá no teclado, o Fábio tá na guitarra, não. Isso aqui vai chegar tudo para todo mundo. And this A happens bandeja to chega para everyone. todo mundo. A droga chega para todo mundo. The drugs A come to prostituição chega everyone. The para todo mundo. O opportunity to caminho do mais bad fácil stuff chega para comes todo to mundo. everybody. Mas como você se comporta But no how you momento que te é behave in those oferecido moments, vai fazer toda a it diferença. makes all the difference. Dependendo da droga que o cara experimentar pela Depending on the primeira vez, drugs ele vai that se they tornar um viciado na primeira vez. Experiment the first time, they become addicted forever. Ensine os seus filhos que orgulho é pecado. Ensine os seus filhos que desobediência é pecado. Teach your kids E that que o pecado faz disobedience separação entre ele e Deus. that it creates a barrier Ensine between seu them and God. filho que a ganância, a luxúria, a cobiça, o egoísmo são pecados. Egoism, that pridefulness, Ensine that que eles vão dar conta disso para Deus. teach them that they're gonna have to Ensine para eles que no dia do julgamento não vai ter ninguém com eles, é eles e Deus. E Deus olha na cara e fala: quem foi você? Ensine isso para os seus filhos, porque eles vão dar conta diante de Deus. Do outro lado, nós pais vamos responder se você não fez sua parte. Agora, se Deus olhar e falar assim: Ronaldão, não, esse instruiu os filhos, ele vai responder pelo resto, mas esse aqui está liberado. Mas é assim. E esse julgamento do Ronaldão, em nome de Jesus, é para galardão, Ronaldão. Porque a igreja não vai ser julgada, amado. O julgamento da igreja é para galardão. O mundo é julgado para ir para o inferno. A igreja é julgada para galardão. Deixa eu ver quanto que eu vou colocar sobre o Riva, sobre o que ele fez. O julgamento nosso é outro. Ensine os seus filhos que toda a ganância, o egoísmo, a semente disso é mais profundo, é pecado. Ensine para eles, porque Deus vai cobrar isso deles, vai cobrar isso deles. E que eles sejam preparados para esse dia, que eles saibam do que Deus está falando. What are you talking about? Não, você sabe, bacana, você sabe. Seu pai te ensinou. Seu pai te ensinou. Aqui, ó, filho de pastor, filho de pastor, filhos de pastores, filhos de pastores, futuros pastores, filhos de evangelistas, filhos de missionários. Seus pais não podem fazer nada por você. Quem pode fazer é Deus. Uma mudança de comportamento, amado, que não parte de uma mudança interior, ela não é para se aplaudir, é para você ficar preocupado. Mudou o comportamento, mas o interior não mudou, Zina. Isso não é para ser aplaudido, e para ser preocupante. Agora vamos voltar em Deuteronômio 6, só para a gente finalizar. Quem tem mais 5 minutos? Ensine os seus filhos sobre Deus, é o que está falando em Deuteronômio capítulo 6. Vamos voltar aqui em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4. Olha o que diz, velho. Isso aqui é muito forte, essa palavra que nós lemos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ensine para o seu filho que não há Deus fora de Deus. Não há outros deuses fora de Deus. Não há salvação, não há caminho fora de Deus. Ele é o único acesso a Deus. Você está aqui comigo, amado? Aí ele continua falando assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ensine o seu filho a amar a Deus. Ensine o seu filho que ele precisa se relacionar com Deus. Ele precisa ter os momentos dele com Deus. Amado, instrua sua casa no tipo de oração que vocês estão tendo.
Ó, nós estamos orando porque nós estamos com um documento na justiça e nós dependemos disso. Fala com seus filhos. Você tem que falar imaginando que ele já tem uma vida de oração. Quando você estiver orando no seu particular, lembra que nós estamos com esse problema aqui em casa e nós estamos precisando. Coloque essa responsabilidade sobre ele, porque isso vai trazer ele mais perto de Deus. Aí aqui continua dizendo: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amado, antes de entrar no coração do seu filho, você como pai tem que transbordar essas palavras. Essa palavra tem que estar no seu coração primeiro, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Se você não tem essas palavras, primeiro você precisa se alimentar delas, e você vai transbordar isso nos seus filhos. Aí ele continua dizendo aqui do versículo 7 até o 8, ele fala o seguinte, cara, que a gente tem que manter a palavra, Riva, em todo lugar, velho. Se você precisar colocar na sua casa versículos na parede, no banheiro, na mochila do seu filho, na capinha do celular, mas que ele lembre que existe um Deus. Amado, ensina o seu filho a ter vida com Deus. Ele vai fazer uma prova, fala com ele. Filho, quando você for fazer a prova, peça a Deus, ore para te abençoar. Ensine ele, e ele vai começar a ter uma vida de oração. Cara, isso é tão forte que uma vez a minha sogra, nós almoçava lá no domingo ou na casa dos meus pais, Ronaldão. E minha sogra um dia ela fez um pudim, né, para nós. Aí, na hora que nós fomos comer o pudim, rapaz, o pudim tava tão lindo assim, tinha desenformado, bonitão o pudim, né? Aí a Lília elogiou o pudim, ela falou assim: menina, eu orei tanto a Deus, pedi a Deus na madrugada, para que na hora quando eu desenformasse o pudim, ele ficasse bom. Aí a Lília brincou assim: não, mãe, que bom, que os seus problemas é orar para pedir o pudim para ele ficar top. Mas sabe o que é isso? Ela acostumou, tudo ela inclui Deus. Senhor, que o pudim, na hora que eu virar esse aqui, ele fica top. É isso, velho. Isso é quando você entende que Deus, ele está em tudo. Amado, aí ele continua dizendo do versículo 10 até o 14. Cara, ensine os seus filhos a tomar cuidado com o mundo que rodeia eles. Você está aqui comigo? Toma cuidado, porque o mundo quer tragar os seus filhos. O mundo quer levar os seus filhos. E fale para ele que o mundo é hostil. Aparenta ser um lugar bom, mas tome cuidado, porque na primeira pisada fora, velho, vai estar lá pronto para te acusar. E para finalizar, amado, por que nós precisamos ensinar os nossos filhos? Para que não aconteça o que está escrito em Juízes capítulo 2. Olha, eu vou ler para vocês aqui, presta atenção. Capítulo 2 de Juízes, versículo 7 até o 9, olha o que diz, 7 ao 10. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos seus líderes, que continuavam vivos depois de Josué, e que tinham visto todas os grandes feitos que o Senhor realizou sobre Israel. Depois que aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, depois que aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que havia feito o Senhor por todo Israel. Nasceu uma geração que não conhecia o Senhor e nem os feitos do Senhor. Por quê? Os pais pararam de falar dos feitos do Senhor. Amado, em outras palavras, Israel fracassou em suas responsabilidades, deixando de ensinar os seus filhos sobre Deus. Se você hoje, pai, que está me ouvindo, isso é uma pergunta retórica, não precisa responder, só pensa. Se você morrer hoje e os seus filhos, a salvação dele dependerem do ensinamento que você está deixando para eles hoje, qual seria o final dos seus filhos? Se você, pai, morrer hoje e a salvação dos seus filhos dependesse daquilo que você deixou para eles, como viveriam os seus filhos? Ou seriam salvos ou não? É só para você pensar na responsabilidade que está sobre nós. Amado, fica de pé nessa noite.
Feche os seus olhos, amado. Close your eyes. Enquanto o louvor está preparando aqui para iniciar, eu queria convidar I want to invite aqui na frente here to the front, pais e filhos. fathers and their children. Pais e filhos aqui na Fathers frente. and their children. Quem está aí com seu filho, Parents. vem aqui na frente, você Who are e seus with their filhos. kids, come with them here to the front. Amado, se você está aqui e o seu filho não está aí, você pense nele e interceda por ele agora. And if you are here and your kids aren't here, Interceda think of pela them vida right do seu now. filho. Intercede for their life. Se você está aí com o seu cônjuge, mas seus filhos não estão aqui, abrace um ao outro representando os seus filhos. And your kids aren't here, come to the front and pray for them. Que o Senhor te abençoe. Continue aqui na frente, amado.